Vamos orar, fazer uma oração para entregar a Deus tudo que vai ser entregue aqui hoje, através da palavra dele nas nossas vidas. Amém? Feche seus olhos se puder. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Mais um domingo, Senhor, estamos presentes aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor, para extrair da Tua palavra, Senhor Jesus, algo para a nossa vida. Para extrair da Tua palavra, Senhor Jesus, sabedoria, Senhor, entendimento, Senhor, para continuar esta caminhada, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas vidas que aqui estão. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que não podem estar aqui, Senhor, que têm os seus afazeres, Senhor Jesus. Alcança cada vida lá, Senhor, para que possamos caminhar, Senhor, todo dia, Senhor, em novidade de vida, Senhor. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. Vamos partir da onde nós paramos. Nós terminamos lá 9:25, né? Que foi a última explanação. E vamos partir agora de Gênesis 10:1. Para você que está lendo, Gênesis 10:1 a 32, tem um pouco de genealogia ali, mas dentro desse trecho aí nós temos o versículo 5 que fala o que lá? O que fala Gênesis 10:5? Amém. Notaram algo diferente, vamos dizer assim aí? Se Gênesis 11 está relatando o episódio da Torre de Babel, né? Por que em Gênesis 10 vai falar de repartir as línguas? Né? Nós temos que entender, como eu já falei já no início do curso, já venho falando, que a Bíblia ela é relato, né? Ela é um relato histórico junto com a inspiração de Deus. Não tem como ter algo sendo contado de Deus para nós hoje sem que seja um relato histórico. Por isso ela tem essas junções. Como está falando de um povo, uma nação, uma geração aqui, nesse Gênesis 10, coube ao autor colocar, né, esse trecho dentro de Gênesis 10, porque daí vai colocar, né, a separação do povo, quando o povo começou a se dissipar pelo mundo, né? Por isso não é uma ordem cronológica aqui. Se for por ordem cronológica, primeiro aconteceu o episódio da Torre de Babel e depois as pessoas se dividiram, né, conforme as suas línguas. Até aí está tudo certo? Né? Eu tinha muita dúvida a respeito disso no início, mas tudo vai de você estudar a palavra, né? De você compreender a palavra, para daí então você começar a abrir a mente e entender o que realmente a palavra de Deus quer transmitir para cada um de nós. 10, o verso 9 e o 10 de Gênesis 10 ainda, olha o que diz ali. Eu vou ler para os irmãos. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Verso 10. O princípio do seu reino foi Ereque, Acabe e Calné, na terra de Sinar. Amém. É importante, por isso que às vezes a gente pensa assim, poxa, mas por que vai ter genealogia na Bíblia, né? O que eu quero saber se fulano gerou ciclano, se gerou beltrano, se nasceu de outro, se veio de quem que é. Por quê? Porque toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Tanto o relato histórico como o relato, né, de feitos maravilhosos como a gente pode presenciar aí. Então, por isso que tem que ser feita uma leitura corrida da Bíblia, de uma capa na outra.
Conforme a ordem que você vai ler, aí isso daí vai de você. Esse ano eu estou procurando ler ela dentro de uma ordem cronológica, para que eu possa ter uma linha de raciocínio para trazer todo domingo aqui, certo? Então, nós vamos acompanhar de Gênesis em diante, dentro da ordem dos livros, mas eu preciso ler numa ordem cronológica para que eu possa colocar a situação dentro do acontecido na hora certa. A partir de Gênesis 11, aqui, nós vamos entender, você pode entender que o relato de Jó acontece próximo dessa data, próximo desse acontecimento. Então, às vezes você pensa assim, Jó é um livro poético que está lá na frente, né? O relato bíblico, numa ordem cronológica, Jó vai acontecer próximo de Gênesis 11, certo? Por isso que eu preciso ler numa ordem cronológica, para que eu possa trazer os acontecimentos, né? E fazer os links, fazer as ligações dos versículos, certo? Por que é importante citar que esse homem foi o maior, ele foi o princípio do reino, Babel foi com ele. Por quê? Porque provavelmente ele era um homem que mais se destacava dentre aqueles, né? E nós vamos entender logo na sequência. Abra lá Gênesis 11, verso 1 em diante, nós vamos ter todo o relato de Babel, certo? Da confusão da língua. Ela não é muito grande, se você notar, ela acaba no verso 9 já, toda essa confusão. E ali vem mais uma descendênciazinha que vai ser citada, certo? Mas eu quero 11:1. A partir do capítulo do capítulo 11, o verso 1, a partir do verso 1, tem o relato da Torre de Babel, a confusão tão conhecida, né? Cabe a nós salientar que até quem não lê Bíblia conhece essa situação, né? Certo? Até quem não lê Bíblia, quem não é de estudar, conhece esse relato, conhece este acontecido. Mas nós vamos ressaltar uns pontos muito importantes para a nossa vida aqui dentro desse acontecido, certo? Primeiro nós temos que entender que Babel quer dizer o quê? Quem que respondeu lá, quero ver? Terra. Confusão, isso mesmo, tem que ser corajoso, irmãos, amém? Tenho certeza que mais pessoas aí sabiam, mas nós temos que falar, nós temos que nos expressar, amém? Obrigado, Carol. Como é confusão? Olha só, vamos saltar mais uns pontos aí. Nós temos que notar que naquela época existia um só povo, um só idioma e uma só região dominante, certo? Então estava um povo único ali, que é Sinar. Mas se nós voltarmos um pouquinho para trás, deixa eu identificar aqui, Gênesis 9, né? Olha só, verso 1 diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sedes fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra, ou povoai a terra, certo? Gênesis 9, verso 1. Por que eu pulei um pouquinho para trás? Porque nós temos que entender o que Deus ordenou assim que saiu da arca o povo. Assim que o povo saiu da arca, a instrução de Deus para o povo foi essa: olha, agora esse mundo é de vocês, né? Podem se espalhar, pode ir, pode povoar, pode se multiplicar, pode encher a terra. Mas, Reinaldo, o que bate isso daí? Qual que é a contradição com o relato de Babel? Babel, o povo ele queria edificar uma cidade, né, para eles. Pode ver o verso, qual que é o verso que diz lá? 4?
Isso, obrigado, irmão. Olha só, verso 4 diz assim, ó: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo, né, cujo tope chegue até o céu, e tornemo-nos célebres, e nosso nome, para que não sejamos o quê? Espalhados. É aí que eu queria chegar, né? É aí que eu queria estacionar agora. Agora eu vou trazer um ponto de vista para vocês tremendo, que às vezes você lê o relato de Babel, passa a batida, Deus confundiu, né? Espalhou e aconteceu. Mas nós não entendemos o princípio do que Deus está fazendo. Quando nós entendemos a intenção de Deus, a vontade de Deus, o que Deus deseja para cada um de nós, nós passamos a caminhar como Ele quer. Note que lá nos versos que a gente já abordamos, já os capítulos atrás, Enoque caminhou com Deus. Não é Deus que caminhou com Enoque. Não foi Enoque que estava traçando o seu destino, não foi Enoque que estava traçando a sua linha, né, o seu destino, para onde ele ia. Ele não estava definindo para onde ele ia e Deus estava indo com ele. Ele estava indo para onde? Onde Deus queria que ele caminhasse. É essa a grande diferença nossa hoje. Hoje a diferença do cristão é essa hoje. Tem muitos cristãos que você vai ver aí por aí, vai dizer assim, nossa, né, são pessoas que não caminham com Deus. Não se baseiem por pessoas que estão muitas das vezes lutando consigo mesma para continuar viva. Às vezes a gente olha para uma situação, olha para alguém, né? Ah, mas se fulano não está aqui, então eu também não preciso estar. Errado. Quem quer caminhar com Deus? Não é vocês? Então, para caminhar com Deus, você tem que começar a andar com Deus, não olhando mais para ninguém, não se importando com as atitudes de ninguém, certo? Uma coisa é você se preocupar, né? O que está acontecendo com o irmão que não vem mais? Outra coisa é você basear os teus atos, basear a tua linha de raciocínio dentro de hipóteses que você pensa que outros não fazem. Mas muitos estão rompendo seus próprios limites. Pode dizer lá, irmã. Ontem, na hora que nós estávamos aqui, na nossa Danilo Pesquisa, nós estávamos aqui, teve uma hora que nós estávamos conversando sobre isso aí que você está falando hoje. Sabe que, assim, não olhe para os outros, olhe para você. Porque se você for olhar para os outros e não olhar para si, se você já está olhando para os outros, é porque você mesmo já está pecando. Você está olhando os defeitos dos outros. Olhe, não comente, olhe. Isso nós estávamos falando. Está baseando suas atitudes atrás, né, de situações dos outros, conversas dos outros. Por que muita gente, como você pregou uns domingos atrás, por que muita gente sai da igreja? Porque não vem para a igreja buscar Deus, vem buscar os defeitos dos outros e aí quer sair e acaba botando a culpa nos outros. Bem isso mesmo, irmã. Aham. Obrigado, querida. Não olha para os outros, olha para si mesmo. Olha como é importante, igreja, a gente olhar a ótica de Deus. Pensar o que Deus queria para mim. Notem que hoje nós baseamos muito a nossa caminhada dentro do quê? Dentro da salvação, certo? Mas se você reparar, não havia quem salvar no Jardim do Éden. Havia? Havia alguém a ser salvo no Jardim do Éden? Porque quando Adão e Eva pecou, ele já saiu do jardim. Eles não estavam em pecado no jardim. Note que o relato conta que após o pecado, Deus indaga eles e eles são retirados do paraíso. Então, se nós formos entender o que Deus queria para a raça humana, o que era? Ele colocou o homem e a mulher no Jardim do Éden. Lá não havia pecado, então ele não queria salvação para eles. A gente baseia muito hoje a nossa vida dentro do quê? Da nossa salvação. Ponto importante, é ótimo pensar assim, porque é o que vai apontar a direção. Mas depois que nós estamos nessa direção, o que nós temos que começar a prestar atenção? No que Deus realmente quer para nós.
O que Deus realmente queria para Adão e Eva dentro do paraíso, você sabe identificar hoje? Sabe identificar hoje o que Deus realmente queria para Adão e Eva no paraíso? Se não era a salvação? Ele queria uma particularidade com o homem. Ele queria poder conviver hoje assim, ó, como nós convivemos perto um do outro. Poder se relacionar, poder conversar, poder falar, poder direcionar. E é isso que nós temos que focar hoje e viver isso. Se relacionar com Deus. Oração, isso é relacionamento com Deus. Buscar a palavra, isso é relacionamento com Deus. Por que está tão difícil hoje você colocar a palavra de Deus nas vidas hoje, na vida cristã? Por quê? Porque as pessoas querem só o quê? Só salvação. Elas estão focalizadas em salvação. E se nós formos ver bem, prestar bem atenção aqui, ó, o acontecido da Torre de Babel foi o quê? Foi uma desobediência do que Deus queria para eles. Você acha que havia alguma coisa errada em edificar uma torre? Não. Se fosse por isso, hoje não existiria prédios enormes, entendeu? Então a questão não está na torre, não está na altura da torre, não tem nada a ver com isso. A questão é o propósito deles tinha que sair completamente do que Deus queria para eles. Deus Noé saindo da arca, Deus fala assim: agora povoai a terra, né? Pode viver à vontade, essa terra é de vocês. O que o povo faz? Ele já quer se concentrar, ele já quer fazer o contrário. E olha o que diz Tiago 4,17. Eu gosto muito desse versículo, pode abrir lá. Marque para a tua vida, marque no seu coração, que eu gosto muito desse versículo por causa disso. Tiago 4,17. Você vai lá, coladinho em Apocalipse, e vai vindo um pouquinho para trás. Vai ter lá Judas, as epístolas de João, né? A epístola de Pedro, e aí Tiago, certo? Tiago já na sequência. 4,17, amém? Tá fácil, hein, gente? Lá em Apocalipse vem vindo para trás um pouquinho, certo? Bem colado com Pedro. Não sai de Pedro, bem coladinho com Pedro. 4,17 de Tiago diz assim, ó. Amém, igreja? Diz assim, ó: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está... Não preciso dizer mais nada, né? O versículo já disse bem claro, né? Tiago, nesse relato aí de Tiago, ele está orientando o povo a questão do quê? De deixar os nossos próprios achismos, de deixar de lado o quê? Ele vai citar lá jactância. O que é jactância? É aquilo que eu supostamente acho que pode ser assim, certo? É os nossos achismos, é aquilo que eu provavelmente acredito que seja isso, certo? E nós temos que ter a direção de Deus em tudo, nós não temos que achar nada, certo? Eu não acho isso, eu não acho aquilo, eu tenho certeza, Deus quer isso de mim, certo? Você já se perguntou o que Deus realmente quer de cada um de vocês? Já se perguntaram a si próprio, o que Deus espera de mim? Proximidade, tal, mas como eu posso crescer com isso? Como eu posso me aproximar de Deus com isso? Talvez ajudando alguém, talvez fazendo uma obra social, talvez aprendendo algo, talvez ensinando algo. É isso que Deus nos direciona, certo? Eu tenho convicção que Deus me separou para quê? Para ensinar. Pode ver, eu não sou muito bom em mensagem, porque eu acho que eu não estimulo a igreja na mensagem, entendeu? Eu ponho ela para pensar, eu ponho ela para ficar mais em dúvida ainda. Por quê? Porque o meu intuito é ensinar. O meu intuito é fazer você sair daqui mais curioso ainda do que você chegou. O meu intuito é fazer você conhecer o que nós temos hoje, e isso daí gerar mais questão ainda, para você aprender mais ainda. É esse o meu intuito. Certo?
Então, às vezes, a gente está mergulhado no que a gente acha, mergulhado no que a gente pensa que é certo fazer, e na verdade não é. As pessoas hoje, elas se escondem. O que elas fazem? Elas evitam saber a verdade para que elas não sejam cobradas. E é isso que esse versículo está fazendo. Esse povo aqui, talvez nem todos escutaram Deus dizer assim: olha, agora sai, Noé, você e a tua família, e povoa toda a terra. Mas os descendentes, quem era incumbido de transferir essa mensagem, transferir essa ordem de Deus, talvez transferiu, e alguns fecharam seus ouvidos, alguns taparam seus ouvidos para não saber o que Deus queria, para não precisar obedecer. E alguns rebeldes dão uma ordem dessa, como Gênesis 11, verso 4. Vamos edificar, vamos se concentrar, um povo, né? Uma região dominante, né? Um só idioma. Aí o que acontece? Próximo ponto, dentro do verso 4 ainda. Esse topo, esse alcançar, o que estava aí nas entrelinhas? Diga lá, irmã Elisângela, eu tomo água. Eu acho bem interessante, porque eu já passei nessa parte assim, da Bíblia e eu nunca tinha me atentado a levantar assim, ó, esse fundamento, né? O que tinha feito Deus assim espalhar? Eu, assim, até hoje, vou falar, porque agora eu já tenho esse entendimento dessa explicação, mas eu achava assim que pelo versículo era Deus espalhou ali o povo porque o pessoal queria erguer uma torre tão alta que chegasse ao céu, tá? Eu já imaginava assim, fazer uma coisa maior do que Deus, entendeu? E daí você explicando aqui, ó, na verdade é um fundamento que ele já trouxe lá atrás, né? De povoar a terra, e eles, o pensamento deles era não povoar a terra, não tinha nada a ver com o tamanho da torre. Eles estavam indo completamente contra o que Deus queria. Porque Deus, ele se conhece, ele sabe da grandeza dele, né? Então ele sabe que nada vai ser maior que ele. Vocês imaginem o universo todo, onde a gente nem conhece, né? A cada dia estão descobrindo planeta novo, estrelas novas, né? Constelações novas, né? Galáxias novas. E a gente pode ter ideia que nem tudo isso é maior que Deus. Então, não era uma torrezinha que ia ferir, né? Nossa, o povo vai alcançar algo maior que eu. Não! Deus não estava preocupado com a altura da torre, né? Isso prova hoje, porque hoje nós temos edifícios muito maiores, entendeu? O problema não era a altura da torre, o problema era o propósito do povo. Eu já achava que o problema da torre de Babel Era a altura, né? Eles vão alcançar a gente aqui e vai ver nós aqui, né? Eu também tinha essa ideia. Olha só o propósito do povo: edificar para nós uma cidade. E é o segundo propósito que nós vamos abordar agora, que é o topo, alcançar o céu, né? Não era esse o problema, não era essa a questão. A questão era o propósito deles. Olhem, notem que está enganjado no propósito. O outro propósito que era? Engrandecer o nosso nome. Está no verso 4 aí, gente. Podem ir olhando aí, ó, né? Engrandecer o nome. Ou seja, olha a intenção deles, né? Vamos fazer vamos dizer assim, olha só, quem conhece Dubai, né? Pelo menos em foto, né? Você sabe os monumentos que tem, né? Você sabe a marca que o homem fez na terra. E hoje, você ouve falar em Dubai, você sabe o quê? Obras gigantescas e maravilhosas, né? Tem uma obra, um residencial que dá para ver 2 passos, né? Dá para ser visto o sinal, né? Eles ampliam a imagem ali, conseguem ver nítido aquela obra do homem, feita pela mão do homem. Então, O dono da van, minha sobrinha que mora em Camboriú, diz que ele foi lá, ele quer erguer lá, bem no começo ali de Camboriú, ele quer erguer um negócio lá que tem 180 andares, o dono da van. ele pode, né? Antes dele fazer, o Cristiano Ronaldo já está de olho no povo. Deixa. Tá vendo? 180. Todo mundo quer estar, né? Num nível extraordinário. Notem que isso, olha como é bom esses relatos. Notem que isso já provém de quem? De dentro de nós. Notem que
às vezes pode olhar assim, nossa, mas não é pecado. Entenda, é o nosso interior é que gera a situação contra a vontade de Deus. Olha mais um ponto aqui, ó. Eles querem engrandecer o próprio nome. Olha só a situação, onde você tem um governo diretamente de Deus para eles. O que eles querem fazer? Eles querem destacar o nome deles agora, né? Um povo, uma nação que vai ser destacada. Uma nação só, um povo só, uma região só, um monumento na terra para que todos que olhem... Hoje a gente olha algo mais antigo que existe aí, né? Monumento desenhado pela mão do homem. As pirâmides, né? O Egito, ali a esfinge. Então você olha assim, você pensa o quê? É algo que atravessou histórias, né? Por isso o motivo deles quererem levantar uma torre tão grande. Eles queriam que aquilo ali atravessasse a história, levando o quê? O nome deles. Olha só, eles queriam alcançar o céu, engrandecer o próprio nome. E outra questão, ó, que está dentro no verso 4 também era o quê? Não sermos espalhados por toda a terra. Tá vendo? Então, Deus tem uma direção. Só que nós queremos caminhar conforme nós queremos. Só que eu quero que Deus venha comigo, para quê? Para que eu possa ser abençoado. Eu quero o dono da bênção do meu lado. Eu não penso assim, eu vou caminhar com Deus, e a resposta desse ato vai ser o quê? Vai ser bênção, porque eu estou do lado do dono da bênção. Consegue entender? Quando a gente tem uma ideia, quando a gente tem um propósito, a gente fixa naquilo, não, eu vou chegar, eu vou fazer, o problema não é você ter brio, você ter desejo e você ter sonhos e força de vontade de alcançar. O problema é você querer arrastar Deus para aquilo, sendo que não é a vontade de Deus. Então hoje nós traçamos o nosso destino, sem pensar primeiro no que Deus realmente quer de cada um de nós. Olha o que a Torre de Babel traz para nós hoje. Está vendo? Essa profundeza de entender primeiro o que Deus quer de nós. O pastor trouxe aqui inúmeras vezes, né? A que propósito nós fomos criados. E depois disso eu comecei a olhar e sabe, parece que as coisas batem. Sabe? Batem, a gente sabe que bate. Provavelmente ele leu o relato, Deus falou com ele e ele traz uma sincronia na igreja tremenda. Eu comecei a pensar assim, nossa, para que fomos criados? Então você olha lá para o princípio. Adão e Eva foi criado para quê? Não foi para salvação. A gente às vezes está equivocado. A única coisa que Deus quer de nós é salvação. Nos salvar, Ele nos ama. Ele amou Adão e Eva antes de pecarem. Então nós temos que compreender o quê? O que Ele queria? Quando Ele dá uma ordem, Ele fala, vai lavrar a terra. Ele ia ter os afazeres dele, que é o que nós temos hoje. Mas dentro dos nossos afazeres nós podemos caminhar com Deus. É essa a grande sacada do negócio. Olha só, nós abordamos o propósito. Agora vamos trazer os resultados. Vamos trazer um comparativo, vamos dizer assim. Eu gosto de trazer como comparativo. Primeiro, eu queria que você abrisse, antes de eu abrir esse comparativo, eu gostaria que você abrisse lá Atos, se eu não me engano. Atos não, Romanos. Romanos 1. Pode abrir lá. Logo depois do que, Vitor? Atos, os evangelhos lá, daí você tem Romanos. Romanos vamos pôr na ordem assim, a primeira carta, né? De Paulo. Se for nessa ordem, não cronológica, não ordem de escrita. Romanos 1, verso 20, 21 e 32. Olha o que diz lá. Todos os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder,
como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Notem, certo? Os atributos invisíveis de Deus não podem ser visíveis, não podem ser tocados, né? São conhecidos, esse verso fala, desde o princípio do mundo, certo? Continua assim: sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, certo? Tais homens são por isso indesculpáveis. Olha só, fazendo uma ligação com Tiago 4,17, de que aquilo que eu sei que devo fazer e não faço, nisso estou pecando, tem uma ligação com esse verso. Queira ou não, saiba ou não da verdade, e isso nós falamos para nós, que somos ainda leigos, e para o povo que se esconde atrás ainda da ignorância, que é assim hoje. O mundo está assim hoje. Eu não procuro saber para que eu não me envolva, para que eu não tenha um peso a mais na minha consciência. E isso me livra de muitas coisas. Vírgula, esse versículo está falando totalmente o contrário, certo? Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não quer dizer que eu vou ser ignorante, não quer dizer que um índio, só porque nunca ouviu falar de Deus, né, tem a total absolvição. Isso quer deixar bem claro aqui. Nós conhecemos os atributos de Deus desde o início dos tempos. Verso 21 diz assim: portanto, tendo conhecido de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Olha só, tá vendo? É aquilo que vem de nós, internamente, é aquilo que parte de nós mesmos. Nós julgamos, nós criamos uma linha, né, a não ser ultrapassada, né, e isso eu não ultrapasso, quem ultrapassa é o pior de todos, sendo que nós somos todos iguais, devemos igual, né, diante de Deus, obscurecendo-lhes o coração. E o verso 32 diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que não são passíveis de morte os que tais coisas praticam, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também provam os que assim procedem. Isso está trazendo diretamente o que? Condenação a nós, condenação àquele que não busca saber, se inteirar da palavra de Deus para se esconder atrás de si mesmo. Abra Lucas aí um pouquinho mais atrás. Lucas 12, deixa eu ver se eu... não vou lembrar, mas eu tenho anotação aqui. 12:47. Um pouquinho mais para trás aí, você vai passar Atos, João. Bem-vindo para trás aí. Lucas 12. Verso 47 diz assim, ó: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com açoites ou muitos açoites. Lucas 12:47, a última leitura. Desculpa, irmã, não esperei você aí. Devia ter esperado. Lucas 12:47, certo? Vai anotar lá, né? Amém, terra. Notem que dentro do relato de Babel, nós tivemos toda uma dimensão do que Deus realmente quer de nós. Certo? E a palavra ela está recheada, ela está explodindo
de tanta informação a respeito do que Deus realmente quer de nós. Nós, às vezes, nós já tratamos semana passada e vale a pena salientar agora. Às vezes nós temos uma ideia do seguinte: só porque está na palavra, só porque homens de Deus fizeram, eu posso fazer. Negativo, não posso. A palavra não endossa tudo que está nela como ordem de Deus. Nós temos que ter essa visão. Se nós estamos predispostos a confirmar algo que está já dentro de nós, com certeza nós vamos usar isso para o nosso benefício. Eu recordo uma vez, uma pessoa queria justificar as suas atitudes, e ela puxou um trecho lá de, se não me engano, 2ª ou 1 Samuel, onde tem o relato de Jonatas com Davi, certo? E nós vemos que é uma situação um pouco questionável, mas nós temos que entrar dentro do contexto, dentro dos hábitos da história, certo? Do hábito do povo, para compreender o que as linhas queriam dizer. Ele tirou um trecho onde Davi e Jonatas se beijaram, né? E Davi amou, certo? Para confirmar toda uma ideia ideológica que ele tinha para ele, certo? Vocês já devem saber qual que é. Então, eu vou usar a Bíblia, muitas das vezes equivocadamente, pode acontecer. Por isso que nós temos que ter a luz da palavra de Deus. Por que a gente ora no início de cada oração, de cada instrução, de cada aula aqui? Para que nós temos a instrução de Deus. Não é nada do que eu sentar, elaborar e trazer aqui, certo? Eu confio, eu creio que se eu elaborar algo equivocado, mas através da oração inicial aqui, ela não vai passar daqui. Eu posso até elaborar, eu posso até ter uma ideia equivocada, mas não vai passar daqui, porque eu tenho a instrução de Deus aqui, certo? E assim tem que ser o nosso coração, cada vez que vai abrir a palavra, cada vez que vai estudar, cada vez que vai buscar informação, certo? Hoje em dia é vasto a informação, hoje em dia nós temos um alcance muito maior do que antes de informação. Então cabe a nós hoje entender o que Deus realmente quer de cada um de nós, certo? Gostaria de fazer um comparativo lá em Atos, abra Atos 2. Quem é fominha de Bíblia já sabe o que vai acontecer em Atos 2. Vindo os dias de Pentecostes. Né? Atos 2 é o mais falado, eu acho, é o versículo, um dos capítulos mais citados, né? Na história do povo de Deus, do povo crente, do povo reformado, né? Vamos dizer assim, porque é a descida do Espírito Santo. Vamos fazer um comparativo, que eu achei bem interessante trazer isso aqui, porque nos dá uma luz de como Deus age no nosso meio. Olha só, notem que Atos 2:3, Deus desceu, certo? E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou sobre eles o quê? Desceu, pousou, desceu algo de Deus, a glória de Deus, línguas repartidas como de fogo, certo? A divindade desce algo de Deus para o povo. Eu gostaria de que vocês olhassem o que o Babel estava tentando fazer. Estava subindo. Gostaria que vocês olhassem esse comparativo para ver. Olha o que é o que Deus quer de nós, e olha o que é o que nós queremos, nós pretendemos fazer. Outro ponto. Variedade de línguas. Note que, igual a Babel, houve variedade de línguas. Lá em Atos 2:4 vai acontecer a variedade de línguas. Mas olha um comparativo tremendo que o relato adiante vai trazer, que é a respeito de não interpretavam lá em Babel, e ali o que acontece? Eles passam a entender. Olha o que diz Atos 2:6.
Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, fluiu a multidão que se possuiu de quê? De perplexibilidade, ou seja, o quê? Eles estavam atônitos, eles estavam perplexos, eles estavam assustados com o que estavam presenciando. Portanto, cada um os ouvia falar na sua o quê? Própria língua. Então desce uma língua própria de Deus para aquele povo. E eles passam o quê? A se compreenderem. Por que é importante a gente olhar a entrelinha e o contexto? Aqui nós estamos diante de um povo que não falava uma língua só. Eram vários povos, eles se reuniram. Vocês vão ver, se vocês leram Atos realmente 2 ali inteiro, ele vai relatar que aquele povo não era de uma língua só. Estavam vindo povos de várias direções para esse encontro, certo? Pessoas que falavam línguas diferenciadas, línguas muitas das vezes não compreendidas por outros, talvez por um ou outro que tivesse entendimento. A palavra de Deus, ela traz no relato, nas entrelinhas, que Paulo ele tinha um grande, vasto estudo. Provavelmente ele conhecia mais de uma língua, mais de 2 línguas até. Porque ele era ligado a 2 povos, ele. Então ele compreendia 2 línguas, no mínimo ele compreendia. Então, não eram todos que se compreendiam ali. Não eram todos que podiam se conversar. E olha o que ele relata. Fala lá, irmão Vitor. Não, mas agora você chegou no ponto, porque eu estou fazendo aquele Atos comentado lá com o Douglas Gonçalves, e ele estava explicando essa questão aí. Ele estava falando, gente, não é que todos compreendiam, eles compreendiam os apóstolos. Tudo que Pedro falava, eles entendiam cada um na tua língua. Ele estava explicando isso daí. Então todos estavam compreendendo o quê? O que aqueles homens estavam falando. Só que eles estavam falando em línguas, olha só lá. Atos 2:8. Pula lá. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Aí é uma questão. Como nós ouvimos eles? Ouvir em nossa própria língua materna. Porque eles estavam compreendendo aquilo que Deus fez descer sobre eles. Olha Atos 2:11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Olha só, mais um versículo confirmando que eles estavam realmente compreendendo aquilo que estava sendo dito. Ô, pastor, Diga lá. Mas assim, ó, se eu não perguntar você, se tiver um do seu lado falando em línguas, você consegue? Ou não? Aí, isso daí cabe dentro dos... Tem um versículo aqui que traz as obras, o que Deus aplica em cada um de nós. Hoje em dia, ele é dons espirituais. Obrigado, irmã. Tem umas cartas, tem uns versículos que Paulo traz para o povo, ele relata esses dons espirituais. Então, esse ato, esse acontecido, as pessoas entendiam. Hoje, irmã, eu entendi. Hoje, irmã, para eu compreender, eu tenho que ter esse dom espiritual. Então, eu posso não compreender, mas tem uma irmã ali, às vezes uma irmã que está vindo visitar e ela compreende. E Deus coloca a irmã falando em língua e coloca a irmã que estava visitando compreendendo. E às vezes aquilo abre para a igreja. Diga lá. E muitas das vezes nós somos usados falando em língua e Deus ele não mostra pra gente, mas a pessoa que está recebendo entende o que Deus está querendo falar. Outra coisa também, né? Às vezes tem alguém falando em língua diante de você, só que ela está compreendendo o que Deus está falando. Então, sabe, hoje é algo bem detalhado, tem que ter uma proximidade com Deus, tem que ter o dom espiritual. Porque Deus não é um Deus de confusão, né? Muitas das vezes Deus quer transmitir uma coisa por você e você não precisa necessariamente saber, mas a pessoa que vai receber, ela sabe, ela entende e sabe. Mas não Exato. é um negócio que você também sabe. Deus não vai revelar uma situação para a irmã, para usar a irmã e falar com ela.
Deus vai fazer ela falar em língua, ela não vai compreender porque ela sabe que é algo espiritual, ela não precisa compreender, mas a irmã que está recebendo está compreendendo. E está, sabe, aquilo edifica, porque deixa todos maravilhados, porque Deus falou com ela, através da boca dela, sem ela nem saber qual que era a situação. Diga lá. Maravilhoso que é, né? Aham. É maravilhoso, que a pessoa traduzindo. Eu senti esse negócio, né? Poxa, é linda, ela falando em línguas. Como eu queria compreender a língua dela, né? É tipo, entregando algo surreal, né? Pra mulher. E o pastor traduzindo lá e ela primeiro, olha, foi muito lindo. Isso também fugir para línguas, né? Jesus falava parábola. Outra forma, né? Daquele que realmente quer compreender, vai compreender. Os que não queriam compreender, não iam compreender. Iam sair dali mais equivocado ainda, porque o coração não estava disposto. Mas é esse o falar, é essa diferença das línguas. Deus aplicou no meio do povo essas formas de falar para quê? Para que aquele que realmente está com o coração aberto compreender e poder ser edificado. Uma vez eu fui no monte, né? Estava muito ali naquela monte da Pichirica lá, né? E eu fui com uma amiga minha japonesa, né? Ela não era evangélica, budista, né? O japonês, o Deus dele é Buda. Daí ela foi comigo, né? Queria saber. Eu falei, então vamos, né? Aí eu comecei a orar, e daí o Senhor me usou em língua japonesa para ela. E eu não entendia nada que estava falando. Viu? Né? A minha língua até se enrolava. E ela começou a chorar, e ela aceitou Jesus. Olha, E eu não entendi. estão vendo? A grandeza. Aonde que a irmã Rita vai saber japonês, né? Vou falar bem a verdade, gente. É bem forte dele, ela falou que foi bem forte dele, porque quando ela começou a falar, eu lembrei que eu era pequena. Eu era assim, bem mais nova que Carol, e ela veio assim falando assim, maravilhada, que eu conhecia essa, ela é o Xi, né, mãe? Eu conhecia essa irmã assim, e tipo, é uma coisa que eu conheço minha mãe, sei como está falar em japonês, mas a mulher falou que Olha, ó. mas uma confirmação de que Deus, quando nós nos deixamos ser instrumento de Deus, Ele nos usa, mas não assim para nós saber o que está acontecendo, mas sim para nós transmitir. Porque talvez se ela não fosse usada na língua lá japonesa, eu sim não entenderia. Entendeu? E pode ver o resultado que ela até se converteu, né? Aceitou Jesus através do que? Do acontecido. Porque ela tem a certeza de que a irmã Rita não sabia falar em japonês. Mas falou pelo poder de quem? Falou pelo poder de Deus. Tá vendo? Se Deus levar a gente na África, nós não sabemos falar africano, né? Mas o Afriquês. de Deus, assim, de várias línguas, a gente vai falar em africano para ele lá, para ele entender. Fala, Deus usa. Aham. Com certeza, irmã. Olha que relato maravilhoso de vocês, gente. Então, nós estamos compreendendo o quê? Em Atos 2, fazendo esse comparativo. Por isso que eu achei interessante fazer esse comparativo. Porque ele dividiu, ele separou com línguas. Mas ele tem também o dom de unir com línguas, né? De trazer aquela uniformidade. Vamos trazer outro ponto? Foram dispersos mundo afora. Em Atos 2, 7 e 11, né? Nós podemos ver ali que, na sequência, comparado a Babel, né? Aquele povo sai para pregar às nações, né? Através do acontecido, através do ato de Atos 2, daquela unção, daquele poder descido direto do céu para a vida deles, eles saem agora, né? Contando as maravilhas, mundo afora. E algo que nós podemos comparar é que em Babel foi interrompido uma edificação, certo?
Eu gostaria de fazer esse comparativo, que aqui em Atos 2 começou a ser edificado algo tremendo, que é a igreja hoje, certo? Então, achei bem interessante, isso, sabe, a gente procura, sabe, a gente se interage de um monte de informação para poder filtrar através da visão de Deus, através, né, da unção de Deus na vida da gente, para que a gente possa trazer essa luz da palavra. Então, compreendendo hoje, o que nós aprendemos hoje, o que nós trazemos hoje para a nossa vida, de modo didático, de uma forma de dizer assim, olha, eu saí de lá hoje aprendendo isto, é que a vontade de Deus tem que ser mais observada, bem simples e básico, né? Fizemos comparativos, fizemos relatos, trouxemos outros links, outros versículos ligados a ele, mas o mais importante de tudo é o que nós podemos aplicar hoje na nossa vida. Começar a olhar a vontade de Deus. Nós estamos muito embasados em Deus quer nos salvar, né? A vontade de Deus hoje é nos salvar. Mas nós temos que prestar atenção a que o homem foi feito. E isso vai trazer inúmeras questões. Porque às vezes você vai se deparar com uma vontade, né? Uma direção, né? Eu queria fazer isso da minha vida. Mas muitas das vezes não é isso que Deus quer para você. E talvez até mesmo Deus queira isso para você, mas não é o tempo oportuno, né? Nós temos que reaprender a caminhar, a fazer aquilo que Deus quer primeiro. E aí Ele vai deixando, Ele vai concedendo que nós possamos acessar aquilo que é para nós. Certo? Quando Deus entrega ali, no Jardim do Éden, Ele entrega a terra para o homem lavrar, o que Ele está fazendo? Ele está entregando tudo que existe, certo? E eu vou colocar assim, tudo que existe, tudo o que existe, tudo que você pode tocar o olho hoje, de material. Ah, mas naquela época não existia, por exemplo, um carro. Mas se você for ver bem, o carro saiu da onde? Foi uma matéria espacial? Saiu tudo daqui. Metais ferrosos que foi entregue para o homem, né? Então nós temos que compreender que tudo que existe Deus nos deu já. Cabe a nós saber se realmente Deus quer que nós alcancemos hoje isso ou não. Eu dei a referência de um carro, porque é básico. Isso é uma casa, isso é um sítio, um terreno, tudo. Tudo que o nosso coração pode dizer assim, eu queria ter para mim. Eu posso imaginar que Deus já me deu. Cabe eu entender se realmente eu posso acessar isso hoje. Porque daí eu tenho que ver se a minha vontade, se a minha pretensão está primeiro em obedecer ao Pai. Primeiro fazer a vontade dEle. E aí isso vai trazer para você o quê? Relacionamento. Você vai começar a se indagar. Como que eu posso chegar a Deus? Como que eu posso fazer a vontade de Deus? Através do quê? Sabendo o que Ele quer de mim. Mas para eu saber o que Ele quer de mim, eu tenho que ter uma proximidade com Ele. E foi isso que Ele deixou. Ele deixou um relacionamento estreito entre nós e Ele, lá no Jardim do Éden, que foi perdido lá. Por isso que é importante nós prestar atenção no que aconteceu lá, e não no que vem acontecendo adiante. O que vem acontecendo adiante, Davi fez coisas, né, aí absurdas diante de Deus, obrigado, Vitor, sabe? Homens que foram usados por Deus, tiveram seus erros, homens que nem foram usados por Deus, mas também tiveram seus erros, certo? Então a Bíblia relata tudo isso, começou aonde? Na desobediência. É isso que eu venho frisando, não é o fruto, não é o comer, não é ter escutado a serpente, não, é a desobediência, cortou o nosso acesso com Deus, nós acabamos nos separando de Deus, e assim vem confusão, nós não sabemos mais o que Ele quer, nós não entendemos mais o que Deus direciona para nós, então tem que ter um esforço tremendo hoje, para que nós possamos ouvir a voz dEle, nós possamos compreender o que Ele quer. Diga lá, Elisângela. Você falou em Davi ali, né? Homens que foram usados, homens que pecaram, mas também tem o arrependimento dele, né? Que ele foi um homem segundo o coração de Deus. E daí, quando a gente entender o arrependimento, não só como tipo, ai, me perdoa, Senhor, mas um arrependimento genuíno, a gente começa a ler lá Salmos e o quão arrependido ele foi, quão profundo ele foi na
Nossa, o Salmo traz a profundeza do coração dele. Foi o homem segundo o coração de Deus, não foi só pelo pecado, mas sim pela obediência e pelo arrependimento genuíno que ele teve, né? Tremendo isso, porque até mesmo você pode ver, se for relatar aí, que eu gosto muito de fazer um comparativo com Sansão, né? Sansão, ele não teve tempo de entender o que ele fez de errado, né? Quem que sabe aqui qual foi o erro de Sansão? Levanta a mão aí. Ele era nazireu lá. Cadáver foi pegar mulheres estranhas. O primeiro que ele era nazireu, né, Vitor? Ele é separado por Deus. E já começou aí. Hã? Nazireu, ele era separado por Deus. Então, quando a pessoa se separa para Deus, isso é importante, porque hoje no mundo gospel você vai ver o quê? As pessoas dizerem que a vida deles é adorar a Deus. E a gente vê a quantidade de escândalo que tem hoje, certo? Então estão sendo pedra de tropeço para os outros, certo? Vamos abordar isso aí mais semana que vem, amém? Vamos se pôr de pé? Agradecer a Deus à luz dessa palavra maravilhosa de hoje, né? Agradecer a Ele tremendamente pelo o que Ele tem colocado nos nossos corações. Obrigado, Senhor Jesus, meu Pai querido, amado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor Jesus tem colocado nos nossos corações aqui para citar hoje, na Tua palavra. Hoje, Senhor Jesus querido, dentro daquilo que o Senhor colocou para que nós